Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos que estão ouvindo este estudo, a qual nós estamos estudando o livro de Atos dos Emissários. Estamos ao longo deste estudo e destes vídeos que você está acompanhando, nós estamos estudando e analisando e dando a interpretação devida de acordo com como os nossos emissários ensinavam. Bem, nós paramos no capítulo 6, versículo 14, né? No versículo 14 ou 15, isso acho que foi no 15, capítulo 6, versículo 15, que diz o seguinte: Todos os que estavam sentados no Sanhedrim olharam para Estevão e viram que seu rosto parecia o rosto de um anjo. Então nós paramos justamente aí quando Estevão, um homem, um jovem prudente, um jovem que tinha a capacidade, que tinha a inteligência, o entendimento baseado nas Escrituras. E aí o Sanhedrim, né, os juízes, olharam para ele e viram que seu rosto estava brilhando. Interessante notar que toda a pessoa que estuda as Escrituras e vive por meio dela, né, baseados nos ensinos de Yeshua HaMashiach, esta pessoa ela se torna luz para o mundo, ou seja, ela é luz, ela simplesmente irá brilhar, simplesmente ela irá transparecer a verdade. Infelizmente, hoje no decorrer de todos os tempos que nós temos passado, muitas pessoas não conseguem entender o real sentido daquilo que estamos falando. Muitas pessoas, movidas por inveja e comichões nos ouvidos, não dão a devida necessidade de ouvir as palavras do Eterno. Não interessa se aquela palavra ela vem de um homem ímpio, de um macumbeiro, de um feiticeiro, não interessa se ela virá aquela palavra de qualquer pessoa, até mesmo de um animal, porque o Eterno é capaz de usar qualquer um. Exemplos claros que nós temos nas Escrituras é o de Bilã, o de Balaão, aonde era um falso profeta e o Eterno o usou. E no outro momento o Eterno usou um animal para falar com este homem. Então o Eterno ele trabalha de várias formas e de várias maneiras. E o interessante notarmos é que nesta geração presente que nós nos encontramos, na sua maioria as pessoas não conseguem entender aquilo que estamos falando. Por quê? Porque o Deus dessas pessoas é o ventre, e não é diferente da época de Estevão, um jovem inspirado pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito do Santo, e falou as verdades. Antes de falar ele já estava brilhando, sua face já estava brilhando, e o Sanhedrim, os juízes daquela época, ficaram com raiva. E aí deram uma oportunidade para ele falar, que foi capítulo 7 do livro de Atos. O Kohen Hagadol perguntou: essas acusações são verdadeiras? Estevão disse: irmãos, veja que em nenhum momento das Escrituras nós não vemos os verdadeiros emissários de Yeshua chamá-los que não eram irmãos. E eram realmente irmãos, porém estavam cegos. E isso faz nos lembrar
que a cegueira espiritual atinge qualquer pessoa, quer ser irmão, quer não ser irmão. Porém, é muito fácil identificarmos uma cegueira espiritual no ímpio, porque o ímpio não tem nada do eterno. É muito fácil nós identificarmos em qualquer outra pessoa, mas de um irmão é muito difícil. Então ele começa: irmãos, ele diz: irmãos e pais, ouçam-me. O Elohim da glória apareceu a Avraham Avinu na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ele disse: deixe sua terra e sua família e vai para a terra que eu lhe mostrarei, Então ele deixou a terra dos caldeus e viveu em Harã. Depois de sua morte, de seu pai, o Eterno o fez chegar a esta terra onde vocês agora vivem. Continuando, o Eterno fez chegar a esta terra onde vocês agora vivem. Não lhe deu nenhuma herança aqui, nem o espaço de um pé. Contudo, lhe prometeu dar a posse dela e aos seus descendentes depois dele. Embora naquele tempo Avraham não tivesse filhos, o que o Eterno lhe disse foi: a seus descendentes serão forasteiros em uma terra estrangeira, e eles serão escravizados, oprimidos durante 400 anos. Mas eu julgarei a nação que os escravizar. O Eterno disse, e depois sairão e me adorarão neste lugar. Veja, o local aonde Avraham foi sepultado é justamente a terra que foi prometida, é o Israel atual hoje, que é Jerusalém, onde eles estavam no Sanhedrin, lá no templo de Jerusalém, né? E depois saíram e me adorarão neste lugar. E deu a Avraham a Brit Milá. O primeiro caso de Brit Milá foi de Avraham Avinu. Então ele se tornou o pai de Isaac e realizou a Brit Milá no 8º dia. E Isaac tornou o pai de Jacó, e ele dos 12 patriarcas. Os patriarcas, porém, tiveram inveja de Yosef e o venderam como escravo para o Egito, mas Adonai estava com ele e o libertou de todas as suas dificuldades e deu a Yosef favor e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o tornou o principal administrador do Egito e de toda a sua casa. Depois houve fome em toda a terra do Egito e em Canaã. Quando Jacó ouviu que havia trigo no Egito, enviou nossos pais para lá pela primeira vez. Na segunda vez, Yosef revelou sua identidade aos irmãos, e a família de Yosef tornou conhecida do faraó. Yosef então mandou buscar seu pai Jacó e todos os seus parentes, 75 pessoas. E Jacó desceu ao Egito, ele morreu ali, bem como nos nossos ancestrais. Seus corpos foram removidos para Shequem e colocados no túmulo que Avraham comprou da família de Ramó por certa soma de dinheiro. Todos sabem que em Bereshit, Avraham Avinu sepultou Sara, sua mulher, neste túmulo de Markpala, em Shequem. E era de costume da família colocar todos os descendentes neste terreno. Então todos os nossos descendentes da família de Jacó foi sepultado ali. Ao se aproximar do tempo em que o Eterno cumpriria sua promessa feita a Avraham, o número de nosso povo no Egito cresceu muito, até surgir outro faraó que desconhecia Yosef e passou a governar o Egito com hostilidade cruel. O homem forçou nossos pais a abandonar seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Foi neste tempo que nasceu Moshe, que era um menino lindo aos olhos do Eterno. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó pegou e criou como seu filho. Portanto, Moshe foi educado em toda a sabedoria dos egípcios. Veja só.
Veio a ser um orador poderoso e um homem de atitude, ou seja, Moshe ele era engenheiro, arquiteto, ele realizava vários prodígios, vários ele falava vários idiomas, então ele era uma pessoa bem influente no Egito. Ao completar 40 anos, Moshe decidiu visitar seus irmãos do povo de Israel. Ao ver um deles sendo maltratado, saiu em defesa dele e vingou, matando o egípcio. Ele supunha que seus irmãos entenderiam que o Eterno o estava usando para salvá-lo, mas eles não entenderam. Quando ele apareceu no dia seguinte, 2 homens estavam brigando e Moshe tentou estabelecer a paz entre eles, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que querem ferir um outro? O homem que maltratava o outro empurrou Moshe e disse: Quem o fez líder e juiz sobre nós? Você quer matar-me como fez com o egípcio ontem? Ao ouvir isso, Moshe fugiu do país e exilou-se na terra de Midian, onde teve 2 filhos. Após 40 anos, um anjo lhe apareceu no deserto, perto do monte Sinai, nas chamas de uma sarça ardente. Quando Moshe viu isso, ficou maravilhado. E enquanto se aproximava para ver melhor, ouviu a voz de Adonai: Eu sou o Elohim de seus pais, o Elohim de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moshe, porém, tremendo de medo, não ousou olhar. Adonai lhe disse: Tire suas sandálias, porque o lugar em que você está é terra santa. Tenho visto claramente como meu povo está sendo oprimido no Egito. Ouvi o seu choro e desci para salvá-lo. Agora eu enviarei ao Egito este Moshe a quem tinha rejeitado, dizendo: Quem o fez líder e juiz é o mesmo a quem o Eterno enviou para ser líder e resgatador deles. Por meio de um anjo que lhe apareceu na sarça ardente, esse homem o tirou de lá, realizando milagres e sinais do Egito, no Mar Vermelho e no deserto de 40 anos. Este é o Moshe que disse ao povo de Israel: O Eterno levantará um profeta como eu dentre seus irmãos. Este homem que estava na assembleia no deserto, acompanhado de um anjo que lhe falava no monte Sinai, e como nossos pais, o homem a quem foram dadas palavras vivas para nos seres transmitidas. Contudo, nossos pais se recusaram a obedecer-lhe, ao contrário, eles o rejeitaram. E em seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faça para nós deuses que nos liderem, pois a respeito desse Moshe que nos tirou do Egito, não sabemos a quem houve com ele. Nessa ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram um sacrifício e fizeram a celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Por isso o Eterno os abandonou e os entregou à adoração às estrelas, como está escrito no livro dos profetas. Por povo de Israel, não foi a mim que vocês ofereceram animais mortos e sacrifício durante 40 anos no deserto. Não, mas vocês carregaram a tenda de Moleque e as estrelas do seu Deus Refã, os ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu enviarei para o exílio para além da Bavela. Nossos pais tinham no deserto a tenda do testemunho. Ela foi feita segundo a ordem do Eterno, a Moshe, de acordo com o padrão que ele viu. Mais tarde, nossos pais, que o tinham recebido, levaram-nos sob a liderança de Yehoshua, quando tomaram a terra das nações que o Eterno expulsou diante deles. E tudo permaneceu desde o modo até que os dias do rei Davi lhe usufruiu da graça do Eterno e pediu permissão para providenciar uma habitação para o Eterno de Jacó. E Shilomon lhe construiu a casa. Todavia, Ha-Elion não habita em lugares feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono, diz Adonai, e a terra é o meu escabelo. Que tipo de casa vocês edificarão para mim? Que tipo de lugar vocês conceberiam para o meu descanso? Não fui eu mesmo que fiz todas essas coisas? Povo teimoso, com o coração, os ouvidos incircuncisos. Vocês se opõem de modo contínuo ao Ruach HaKodesh. Qual dos profetas seus pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que disseram de antemão sobre a vida do tzadik,
de quem vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a Torá por intermédio de anjo, mas não a guardaram. Ouvindo estas coisas, eles ficaram furiosos e rangeram os dentes contra Estevão. Vejam, fazer uma pausa. Estevão, um jovem que sabia a Torá do começo ao fim, que sabia do Tanar do começo ao fim. Ele lhes falou a verdade e eles o fizeram o quê? Ouvindo estas coisas, eles ficaram furiosos e rangeram os dentes contra Estevão. Veja só a que ponto chega uma pessoa cega. Ela pode ser juiz do Sanhedrin. Ela pode ser um mestre da Torá. Ela pode ser um líder do povo de Israel. Ela pode ser um parush, um fariseu, um escriba. Ela pode ser quem for. Mas se ela não obedece à Torá de Hashem, esta pessoa ficará cega e não dará ouvidos à verdade, e não dará ouvidos à realidade das coisas. Veja que quão simples foi este discurso, mas ao ponto de tirar-lhes a autoridade, porque os seus corações, os corações dos juízes estavam corrompidos. Veja como diz o livro de Salmos: o suborno cega os olhos. O dinheiro é a raiz de todos os males. Veja que ponto nós estamos seguindo. A que ponto? A que ponto estamos seguindo hoje? Se na época já era assim, imagina hoje. Mas ele, cheio do Ruach HaKodesh, olhou para o céu e viu a Shekhinah de Adonai e Yeshua em pé à direita de Elohim. Preste atenção, ele disse: veja o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Elohim. Nisso, eles começaram a gritar o máximo que podia para não ouvi-lo. Todos juntos lançaram contra ele. Arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Shaul. Enquanto estavam apedrejando, Estevão invocava o Eterno: Senhor Yeshua, receba meu espírito. Então ele se ajoelhou e bradou: Senhor, não leve em conta este pecado contra eles. E tendo dito isso, morreu. Veja que ponto chegaram o Sanhedrin. Eu não estou falando de pessoas, eu não estou falando de pessoas naturais, de pessoas que têm o seu emprego, que têm a sua vida normal. Não estou falando dessas pessoas, estou falando do Sanhedrin. Juízes que foram constituídos por eles mesmos. Juízes que executavam toda a justiça para o povo. Então você imagina quantas injustiças este povo não recebeu. Meu Pai amado. Continuando. Capítulo 8. E Shaul aprovou o assassinato. Sabe quem é esse Shaul? É Paulo.
A partir desse dia desencadeou-se intensa perseguição contra a comunidade messiânica em Jerusalém, com exceção dos emissários. Os demais foram dispersos pelas regiões de Judá e de Shiron. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram profundamente por ele. Shaul, entretanto, desejava destruir a comunidade messiânica de casa em casa, indo de casa em casa. Arrastavam homens e mulheres e os lançavam na prisão. No entanto, os que haviam sido dispersos anunciavam as boas novas da palavra onde quer que fossem. Felipe estava descendo para uma cidade em Shiron e ali lhe anunciava o Messias. A multidão prestava atenção ao que Felipe dizia, mais um jovem. Enquanto viam e ouviam os sinais miraculosos que eles realizavam, de muitas pessoas eram expulsos espíritos imundos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Por isso houve grande alegria naquela cidade. Havia, porém, um homem chamado Simeão, que durante algum tempo vinha praticando feitiçaria naquela cidade, impressionando todo o povo de Shiron. Ele se dizia alguém importante, todos lhe davam ouvidos, e mais simples ao mais rico, dizendo: este homem é um poder do Eterno, chamado o grande poder. Veja como que uma pessoa, as pessoas sem instrução da Torá, elas são fáceis, elas são presas fáceis, né? Elas viram presas muito fácil. Se a Torá fala que não é para acreditar em feiticeiro, é para tacar fogo no feiticeiro, está lá escrito na Torá. E eles estavam aqui dizendo que este homem vem da parte do Eterno e com o poder de Deus. Veja só, meu Pai amado. Eles o seguiam pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. E era pobre e rico, gente, que ia atrás dele. Contudo, quando eles creram, Filipe, que lhe anunciou a boa nova a respeito do Rei do Eterno, e o nome de Yeshua, o Messias, os emergiu, tanto homens quanto mulheres. Além disso, o próprio Simeão creu. E depois de ter sido imerso, seguiu Filipe por toda parte, e maravilhado observava os sinais miraculosos e as grandes obras de poder que eram realizados. Está vendo? Se voltou para o Eterno. Quando os emissários em Jerusalém ouviram que Shiron havia recebido a palavra do Eterno, enviaram Kefa e Yohanan, que chegaram a orarem por ele para que pudessem receber o Ruach HaKodesh. Até aquele momento, o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Eles tinham apenas sido imersos em nome de Yeshua. Então, enquanto Kefa e Yohanan lhe impuseram as mãos, ele receberam o Ruach HaKodesh. Shimon viu que o Espírito foi dado com a imposição de mãos dos emissários. Ele lhe ofereceu dinheiro. Dê-me também este poder. Ele disse: porque a pessoa sobre quem se puser as mãos receba o Ruach HaKodesh. Mas Kefa lhe disse: pereça sua prata e você com ela, por pensar que pode comprar o dom gratuito do Eterno. Você não tem parte neste assunto, porque diante do Eterno seu coração é desonesto. Portanto, arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe por manter este pensamento em seu coração. Vejo que você está cheio de amargura e sob o controle do pecado. Shimon respondeu: orem ao Senhor por mim, porque nenhuma coisa do que vocês disseram me aconteça. Então, após o testemunho cabal e de todo anúncio da palavra do Senhor, Kefa e Yohanan partiram de volta a Jerusalém, anunciando as boas novas em muitos povoados de Shiron. Um anjo de Adonai disse a Filipe: levanta-se, vá para o sul, para a estrada que desce a Jerusalém a Azar.
A via deserta, ele se levantou e foi. No caminho viu um etíope eunuco, um ministro carregado de todo o tesouro de Candaque, ou rainha da Etiópia. Ele estivera em Jerusalém para adorar, e agora voltava para casa. Estava sentado em sua carruagem e lia o profeta Yeshayahu. O Espírito disse a Felipe: aproxima-te desta carruagem e fique perto dela. Então Felipe correu e ouviu o etíope lendo o profeta Yeshayahu. Você entende o que está lendo? Ele perguntou. Como posso? Ele respondeu, a menos que alguém me explique. E ele convidou Felipe para subir e sentar-se com ele. A porção do Tanar que ele estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha para ser morto, como cordeiro, silente diante do tosqueador. Ele não abriu a boca, ele foi humilhado e privado de justiça. Quem pode falar a respeito de seus descendentes, já que sua vida foi tirada da terra? O eunuco disse a Felipe: esta é minha pergunta. De quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outra pessoa? Então Felipe começou a falar, começando por esta passagem, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Yeshua. E prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: veja, aqui há água. Existe alguma razão pela qual eu não possa ser imerso? Ele ordenou que a carruagem parasse. Então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o emergiu. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe. O eunuco não o viu mais, porque continuou o seu caminho. Cheio de alegria, Felipe, porém, apareceu em Ashdod e continuou a anunciar as boas novas por todas as cidades pelas quais passava até chegar a Cesareia. Bem, meus irmãos, aqui nós lemos o capítulo 7 e o capítulo 8 de Atos dos Emissários. Veja, nós temos aí fatos interessantes sobre a vida de Estevão e de Felipe. E isto é só o que está acontecendo, né, ali no decorrer após a saída de Yeshua deste mundo inferior. E aí os talmidim começam a propagar as boas novas. E o interessante notar é que através da propagação das boas novas, Satã ele começa a se levantar contra os escolhidos de Yeshua. Veja que jamais Satã quer que você ouça a palavra. Veja, Satã ele casou-se com o seu Etserhará. Para que você entenda, ele casou-se com o seu Etserhará. O que é o Etserhará? É sua má inclinação. Ou seja, se você potencializar a sua má inclinação, os desejos maus, os desejos desenfreados que você comete no decorrer dos dias que você vive, os desejos desenfreados, roubar, matar, falar mal e assim sucessivamente. Então, quando você potencializa isso, não vai ser tirado de nós. Só quando Yeshua retornar no reinado milenar. O Etserhará vai sair do nosso corpo. E aí seremos como o Adão, aquele Adão que brilhava no Gan Éden. E como Yeshua, porque somos a imagem e semelhança de Yeshua. Então veja, se você potencializar o seu Etserhará, Satã ele terá mais força para agir na sua vida, a ponto de controlar até mesmo seus pensamentos, até mesmo a sua vida. Nós vemos casos aqui das pessoas serem incorporadas com espíritos imundos, demônios, shedins, Satã. Então, essas pessoas, por quê? Porque elas potencializavam o seu Etserhará.
Então, o que nós estamos querendo dizer para com você? Para que você não se torne uma pessoa inimiga do bem, para que você não se torne uma pessoa inimiga da Torá, para que você não se torne uma pessoa inimiga das boas novas de Yeshua, para que você não se torne, não potencialize, porque está escrito que o Eterno nos entregou às paixões infames. Por que infames? Porque a pessoa, ela deseja aquilo mais do que o bem. Então o Eterno potencializa. O que o Eterno está querendo dizer? Se tu quer isso, eu vou te dar agora. As pessoas não entendem que tudo que existe no mundo eterno conhece. Nada foge da visão do Eterno. Tudo que existe no mundo eterno criou. Mas temos um propósito neste mundo que é o quê? É defender a nossa pátria, que é as boas novas de Yeshua HaMashiach. Nós temos que defender esta bandeira, nós temos que viver isto. Por isso o judaísmo nazareno, ele é absoluto no que diz em questão de Yeshua de Nazareth. Ele é absoluto. O judaísmo nazareno, ele é verdadeiro em questões de Yeshua ou Mashiach. Então, você que é uma pessoa que está voltado a este mundo podre e que está, às vezes, lançado a este mundo, se você não tem forças, ore ao Eterno neste momento, peça ao Eterno para que você possa ser regenerado, lute contra este mal, que ele fugirá de vós, como disse Yeshua. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Veja, o segredo é resistir. Resista. Ao longo dos próximos capítulos, nós iremos falar o capítulo 9 e o capítulo 10 de Atos. Lembrando que isto é só o começo, tá? Que o Eterno abençoe. Obrigado por você, pelo carinho que você tem colocado nos comentários, nos vídeos, tem mandado e-mail para nós, agradecendo pela a palavra. Muito obrigado pelo carinho e que estamos orando por todos vocês, por tudo e por todos. Que o Eterno abençoe a todos grandiosamente, em nome de Yeshua HaMashiach, Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.